A autora desta ação é a promotora de justiça Maristela Schneider, com quem eu converso agora. Boa tarde, promotora. Boa tarde. Algumas pessoas, alguns residentes, estavam com aparência de desnutrição e passavam fome. Sim, esta ação essa ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público por conta da situação caótica que esses residentes estavam vivendo, recebendo de tratamento ali nesta instituição. Hoje eles vão ser acompanhados por um médico do município para constatar toda a situação física e de saúde deles, mas além de tudo que foi apurado, as denúncias, né, de familiares, até de funcionários, de pessoas que vinham ao Ministério Público narrando a pouquíssima comida que era dada, né, para os residentes, o que foi constatado também pela vigilância e pela equipe técnica do município e também pelo Ministério Público. Além disso, na própria ação tem relatos gravíssimos de agressão. Aqui a gente tem a questão da criolina que foi utilizada em um dos residentes que estava, segundo o funcionário, bichado, né, ali. Isso realmente é uma coisa que acaba chocando a gente de saber que este era o tratamento utilizado pelos funcionários do local. O que a gente constata é um total abandono de tratamento médico, né? Essa instituição tinha pessoas com retardo mental, então é um público bastante debilitado, que precisa de atendimento, de acompanhamento. Situações, como eu disse, recentemente chegaram à promotoria, intensificaram demais as denúncias nas últimas semanas à promotoria por conta dessas situações práticas de violação. Um dos casos, justamente, a situação de um paciente que estava com uma exposição do reto, né, foi juntado imagens ao Ministério Público dessa pessoa. Esse reto estaria, né, com miases, uma época de calor, foi passado criolina, segundo essa testemunha, para matar esses bichos, gerou até, inclusive, uma queimadura na pele do residente. Essa pessoa, hoje, na data de hoje, está internada no HCB para verificar essa situação. Foi tamanha a gravidade que acabou a justiça aí acatando sua solicitação e interditando imediatamente o local. O Ministério Público acompanha todas as instituições asilares de Cachoeira do Sul. Acho que é importante referir isso. Esse trabalho é um trabalho árduo da promotoria. Por conta de 2015, por exemplo, nós tínhamos um número de 25 instituições asilares em Cachoeira. Em torno de umas 12, 13 tinha um grande número de pessoas com deficiência misturado com pessoas idosas nesses locais, o que é ilegal. Uma instituição asilar, ela é uma instituição para idosos, ela se chama uma instituição de longa permanência para idosos. Não pode ter uma pessoa com deficiência misturada com uma pessoa idosa, e uma instituição para a pessoa com deficiência é um serviço residencial terapêutico, conforme a lei, ou uma residência inclusiva, que hoje, em Cachoeira do Sul, o município instalou 2 SRTs e uma residência inclusiva para atender a população de Cachoeira que necessita estar numa instituição e não na família ou não conseguindo viver de uma forma autônoma. Então, esse trabalho foi muito intensificado em 2015 de retirada dessas pessoas, porque 2015 já vinha sendo feito antes o acompanhamento. Só que em 2015 nós fizemos um mapeamento total e mais recente para a gente saber, afinal, qual é o número de pessoas que nós temos nas instituições de Cachoeira e, principalmente, qual é o número dos abaixo de 60 anos. Qual é o número de deficientes mentais que tem nessas instituições. Além disso, Cachoeira do Sul virou um polo de casas geriátricas, onde diversos municípios do Rio Grande do Sul trouxeram pessoas para cá, porque no seu território, no seu município, não tinha uma instituição adequada, e mandavam para Cachoeira do Sul. Tanto que Cachoeira do Sul recebeu o título de depósito de gente. Justamente. E por que, promotora, naquela época, esta instituição não foi interditada? Na época, o Solar do Sossego, nós já sabíamos que tinha um grande número de deficientes não idosos naquele local. A questão é que nós acompanhamos todas as casas de perto, né? Fizemos visitas periódicas. A questão é que foi feita, por exemplo, a ação da Perpétuo Socorro, porque as denúncias que chegavam ao Ministério Público, na época, eram muito mais intensas da Perpétuo Socorro. Essas denúncias que nós instruímos nesta ação aqui, surgiram agora, a questão de 1, 2 meses. Nós sabíamos da situação deles, né? Que eles estavam de uma forma irregular naquele ambiente, né? Nós já vínhamos fazendo essa investigação, tentando colher depoimentos e provas, mas essas provas contundentes chegaram agora recentemente, porque familiares nos procuraram, né? Algumas casas desse grupo
de empresas, né, que isso aqui é um grupo familiar que tem várias instituições em Cachoeira. Ele fechou outras instituições, abriu uma única para idosos, e algumas pessoas que estavam nessas outras instituições foram remanejadas para cá. E aí, essas pessoas que têm família procuraram a promotoria, olha, a situação lá está extrema, nós estamos com muita pouca comida, os residentes estão passando fome, essas pessoas estão pedindo para sair de lá, esses residentes que foram realocados, né? Tanto que as famílias retiraram. Ao mesmo tempo, os funcionários também procuraram a gente, trazendo fotos e vídeos contando a situação, né? Funcionários que não trabalhavam nesse local antes, mas foram para lá e se apavoraram com o que viram. Então, esses elementos chegaram a nós e a gente pôde instruir essa ação judicial neste momento. Ao mesmo tempo de que este pai e 2 filhos faziam grandes investimentos. Tem outros investimentos na cidade, numa outra instituição, né, para idosos. Enquanto então, nestas pessoas passavam fome. Justamente, a questão é que nós também tínhamos uma dificuldade de fazer a realocação, porque 20 pessoas que estavam dessas 35 vieram de uma instituição estadual chamada Neita Ramos, em Porto Alegre, em 2008. O que aconteceu lá? São pessoas que estão, desde criança, institucionalizadas por situação de abandono. Pessoas todas com retardo mental. Quando eles alcançaram a maioridade lá na instituição Neita Ramos, elas estavam acolhidas de uma forma irregular, não poderiam ficar numa instituição para menores. O Estado, na época, localizou essa instituição aqui em Cachoeira do Sul e trouxe para Cachoeira. Né? Isso nem passou pela administração local aqui. Então, nós tínhamos uma dificuldade também, porque nós tínhamos que realocar essas 20, porque essas 20 que são de Porto Alegre não vão voltar para a família, pelo menos nesse primeiro momento, e talvez nunca vão voltar, porque elas estão há 20, 30 anos numa instituição sem nenhum contato familiar, em total situação de abandono. Então, quando chegaram essas provas ao Ministério Público recentemente, eu fui a Porto Alegre, fizemos uma reunião com o Estado e com o município de Porto Alegre, juntamente com os promotores dos direitos humanos de Porto Alegre, e nós colocamos a situação. Precisamos tomar uma medida imediata, o Ministério Público vai ingressar com uma ação civil pública, e vocês precisam dar conta dessas pessoas que não são cachoeirenses. Né? Não cabe ao município de Cachoeira resolver, mas sim, né, ao Estado e ao município de Porto Alegre. E eles, verificando a situação, as provas que nós mostramos para eles, eles concordaram, né, e se disponibilizaram a aceitar essas pessoas, o que vai ser feito agora, provavelmente na data de amanhã, o município de Cachoeira do Sul vai levar eles a Porto Alegre. Então, nesse meio tempo, né, desse trabalho que é realizado, em 2015, essa instituição tinha em torno de 51 ou 58, não lembro bem, pessoas ali. Nesse meio tempo, o que foi feito? O Ministério Público sabia da irregularidade dessas pessoas estarem ali, né, mas não tinha elementos assim de maus tratos e violação, como nós temos agora. Então, foi feito o trabalho de desinstitucionalização. Nós tiramos todo mundo que deu para tirar de forma administrativa. 15 pessoas, mais ou menos, saíram, né? Porque esse público aqui, ele é muito abandonado. Então, quem tinha família, a gente já encaminhou para a família. Quem tinha os municípios que tinha gente aqui e conseguiram negociar com o Ministério Público, estavam de acordo em negociar com o Ministério Público, vieram buscar, mas sobraram esses 35. 20 de Porto Alegre, 5 cachoeirenses e 10 de outros municípios ainda. Quais municípios? Estrela Velha, Arroio do Tigre, Bom Retiro do Sul, Cristal. E também foi tentado com esses municípios e com aquelas famílias, né, o retorno, mas não conseguiu êxito nesse meio tempo, nesses anos que nós estamos atuando aqui. Então, agora chegou o momento que esses municípios se tornaram réus nessa ação também, porque estão compelidos, com o fechamento da instituição, a buscar esses seus munícipes e dar conta de atendê-los em local adequado e regular e fomentar o retorno para a família, ou pelo menos o contato com a família. Né? E agora para frente, 4 dias úteis para que essas pessoas sejam realocadas. Justamente, por que esse prazo exíguo? Porque, diante dessa gravidade constatada e narrada nessa ação, o Ministério Público pediu, além do fechamento, né, a decisão imediata de retirada dos dirigentes. Então, foi determinado o afastamento dos dirigentes e como é que essas pessoas vão ficar, então, né, até serem buscadas. O município, então, ingressou, né, a pedido do Ministério Público, como um interventor, foi nomeado interventor judicial, que, então, o município entra na instituição para fazer esse esvaziamento e até serem buscadas essas pessoas e realocadas, o município está dando comida, né, atendimento ali médico, que hoje vão passar por avaliação. Então, tem uma equipe do município que está lá dentro desde terça-feira, fazendo, né, esse cuidado até serem realocados.
Provavelmente amanhã os 20 já vão a Porto Alegre, os municípios já estão vindo buscar, acho que 3 já estão combinados de vir amanhã buscar os seus residentes, e os 5 cachoeirenses, algumas famílias já vieram buscar, e não lembro agora o número exato, mas alguns vão acabar, por conta da sua deficiência grave, vão ser acolhidos, então, na instituição municipal, a residência inclusiva e o SRT. Então, muito obrigada, promotora, por todas as informações, todos os esclarecimentos. Ok, muito obrigada, boa tarde. Tá bom, então, e lembrando a todos aí que, além dos maus tratos relatados pela promotora nesta ação, tem também o fato de que o administrador desta instituição fez aí empréstimos no nome destes residentes. Daniel, eu volto contigo.